Oi pessoal, eu vim aqui para trazer o review do filme Star Wars Os Últimos Jedi. Bom, eu como sou fã de Star Wars desde Não Interessa, eu comecei a assistir dos episódios 4, 5 e 6 e tive o prazer de saber só durante o filme mesmo que o Darth Vader é pai do Luke. Bom, e eu sou muito suspeito para falar, porque eu já adianto que eu gostei muito do filme. O diretor Ryan Johnson, ele soube como pouco surpreender, muito surpreender a gente a cada momento. Algumas vezes não tão bem, outras vezes muito bem. E ele deu um foco maior dessa vez ao relacionamento entre os personagens. A Rey, por exemplo, ela começa o filme da onde acabou o primeiro. O primeiro não, o sétimo, né? Dando o sabre de luz a Luke Skywalker. E desde o momento que ela dá o sabre de luz para o Luke, ela fica lá, treinando, querendo aprender a ser uma Jedi. Com o último Jedi, o Luke. E a gente encontra um Luke meio triste, meio cabisbaixo, sem esperança. Coisa que, quando a gente viu o Luke pela primeira vez, o nome do filme era Uma Nova Esperança. O Luke, ele tá triste, mas dá pra entender. Ele tentou treinar Jedi, um deles sendo seu sobrinho, e se virou contra o lado sombrio. E é uma coisa triste, porque é algo que já aconteceu com o Obi-Wan, e o Obi-Wan também ficou assim. Não quis treinar mais ninguém. Inclusive, as partes do Luke são muito interessantes, cheias de easter eggs, como por exemplo o leite verde de Tatooine, mas poderia ser mais explorado o Luke Skywalker, na minha opinião. Enfim, Paul Dameron, um personagem que não teve muita participação no episódio 7, mas nesse teve. A gente pôde ver muito dele, um líder nato, assim como era Han Solo, só que menos para o lado canastrão e mais para o lado justo. Ele tenta bater de frente com os velhos, como Leia e outras pessoas importantes do alto escalão da que antigamente era rebelião e algumas vezes obtém sucesso. E é bem reconhecido, é seguido. E a gente vê muito de um líder nele. E quanto a Leia, ela foi muito importante. Foi fechado com chave de ouro a participação da grandiosa Carrie Fisher. Ela foi muito mais importante do que ela havia sido no episódio 7. Ela lidera, ela manda, ela é aquela princesa de outrora. E inclusive nos surpreende com uma parte bem cabulosa. Eu não vou contar, vocês vão ver do que eu tô falando. E a gente vê uma coisa bem orgânica dela passando o bastão de líder para essa nova geração que está chegando. A gente vê um negócio bem interessante, ela vai deixando, ela vai ter tanto uma hora que todo mundo vai obedecer a ordem do Paul, mas antes eles olham pra Leia, né? Ela fala, "Oh, por que vocês estão olhando pra mim? Vamos seguir ele." É lindo essa parte. E quanto ao vilão, aos vilões, bom, a primeira ordem ela é sempre composta por Snoke. A gente não sabe nada do Snoke, se você ainda não viu o filme e for ver, vai continuar sem saber nada sobre o Snoke. Já o Kylo Ren, pra mim, era um vilão que deveria estar em construção e o que é bem compreensível, já que ele é filho de Han Solo e Leia, foi treinado por Luke, matou o pai, e estava meio em conflito entre ele. Mas ele fica em conflito o filme inteiro. Acho que querem imitar um pouco o que era o Darth Vader, mas esse tinha conflito e era bem explícito. Ele tinha um filho que ele não tinha certeza, e quando descobre que o sobrenome é Skywalker, ele muda. Esse é o conflito do Darth Vader, o filho. Mas o conflito do Kylo Ren? Bom, a gente ainda não viu o episódio 9, não sabe. Mas até agora a gente não entende por que ele tem tanto conflito. Por que ele quer levar a Rey para o lado dele. Seriam eles parentes? Seriam eles um casalzinho? Bom, o Kylo Ren é muito perdido no filme. A gente não sabe se ele foi para o lado sombrio ou se ele continua, se ele saiu.
Tem uma parte que a gente nos leva a entender que ele vai sair, mas não sai. Pelo contrário, serve como gatilho para ele ficar realmente revoltado e querer dar um jeito na rebelião. Mas ainda espero mais de um vilão como Kylo Ren. Falando em Kylo Ren, não sei se vocês lembram, mas no episódio 7 foi falado de uns tais Cavaleiros de Ren. Quem seriam eles? Não aparecem, não são mencionados. Dá às vezes a entender que o filme episódio 7 era pra ir numa pegada, só que daí de repente mudaram e quiseram ir pra uma outra pegada. Seriam eles os Cavaleiros Ren, Jedis que treinavam com Luke e o Ben Solo, que posteriormente viraria Kylo Ren. Mas eles todos iam seguir o Kylo Ren, nenhum ia ficar contra? Bom, isso é assunto para outra coisa, vamos ver o episódio 9. Talvez eles nem falem dos Cavaleiros de Ren. E uma ressalva para esse filme é que eu esperava mais duelos de sabre de luz. No final, quando parece que vai haver um super duelo, não há. Eu tô esperando. Talvez no episódio 9 venha uma batalha final entre Rey e Kylo Ren, ou então apareça alguém como realmente apareceu nesse filme, apareceu alguém bem importante. Vocês vão ver. Morreu gente importante? Sim, morreu. O filme tem muita ação? Tem. Ação pra caramba. Do começo ao fim. Não é parado. Pra mim, esse filme ele tá entre o episódio 1 e 2 e um pouco melhor do que o 7. Não é o melhor, mas também não é o pior. Bom, comentem aí o que vocês acharam. Quem assistiu, quem não assistiu, assista. Porque se você não é fã de Star Wars, pode passar a ser. Falou, pessoal!